Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é dia 5 de novembro de 2021 e o estudo de hoje abordará o capítulo 105, Nem Todos. O grupo de estudo de hoje está composto até o momento pela Meire, pelo Mauro, pela Cleide, pela Graça, pela Lourdes, pela Laide, pela Regina e pelo Zé Ricardo. O João também mandou para a gente a leitura do texto de hoje. E o link para participar também aqui pelo Google Meet, com imagem, com som, está no Facebook, caso alguém queira participar também, interagindo conosco. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo. Eu posso fazer. Nesse momento que foi carinhosamente preparado para nós, peço a todos que esqueçam suas preocupações diárias, suas preocupações aqui da Terra, e que nessa 1 hora possamos estar com os espíritos de luz, com os nossos mentores, para que possamos ser meios de inspiração, de ensinamento, de conforto, de paz, para todos aqueles que possam estar precisando. Dessa forma, vamos nos conectar com os nossos mentores.
Elevados um pouco mais, vamos nos conectar com todos os espíritos da nossa casa, irmão Estevam, para que possamos realmente, nesse pequeno tempo, ser trabalhadores de Jesus. E nessa entrega, nós vamos espiritualmente chegando até o anjo Ismael, que cuida do nosso planeta, chegando até a Mãe Maria, que nos protege, que nos acalma, que nos mostra o caminho certo. Vamos chegando até Jesus, o nosso mestre querido, que nos deu e nos dá exemplo de como podemos ser melhores nesse tempo que nos é oferecido aqui na Terra. E assim, vamos até nosso Pai maravilhoso, nosso Deus Criador, que permite estarmos aqui nesse momento, exercitando a nossa vida, para que possamos evoluir espiritualmente, que possamos também contribuir de alguma forma para esse grande plano de amor que Ele nos dá. E dessa forma, vamos falar a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós aqui no teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que possam nos ter ofendido, e não nos deixe cairmos em tentação, e nos livre de todo mal, pois sois o poder e a glória por toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Capítulo 105. Nem todos. Capítulo 105. Nem todos. Capítulo 105. Nem todos. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e o outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além
num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E, no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Bom, então eu vou falar hoje que eu entendi aqui. Eu entendi que Jesus escolheu Simão e os filhos de Zebedeu porque eles estavam preparados para entender o que ia acontecer ali no monte. E eu entendo que esse capítulo aqui é especialmente para os médiuns, não, para todos, mas é muito dirigido aos médiuns, que tudo tem o seu tempo e que a gente tem que ter o merecimento pelo nosso comportamento para fazer tal intercâmbio. E que a gente tem que ter conhecimento, merecimento, tem que ter harmonia, o esforço a cada dia, afinidade com o bem, com o servir, e que a gente tem que estar se educando e reeducando a cada dia, a cada comportamento. E que não tem jeito da gente, não tem como a gente pular etapas. Tudo vem a seu tempo. E que a gente, nós, eu, né? Estou falando muito a gente, desculpa. É que eu tenho que ter o conhecimento, mas a responsabilidade desse intercâmbio, que eu tenho que usar com responsabilidade para trazer benefícios para as pessoas, para mim. E eu entendo que eu estando no caminho certo, eu vou ser escolhida para fazer esse intercâmbio de amor, seguindo o nosso Mestre Jesus. É só isso. A Miri hoje foi completa aí, Miri. Como falei, dei uma olhada por cima, mas eu também vi dessa forma que a Miri falou. Mas, assim, toda leitura que eu faço do Evangelho, de qualquer livro, assim, da doutrina, eu procuro trazer a reflexão para a minha vida, quer dizer, para a vida, assim, atual, né? Os momentos que nós estamos passando. E esse capítulo aqui me fez ver mais ainda por esse lado, né? Nem todos, porque né, Meire, começa a falar a gente, pronto. Nós muitas vezes desejamos ardentemente algumas coisas na nossa vida, né? Seja-se em qualquer plano, a gente quer uma promoção no trabalho, ou quer algum recurso financeiro, ou uma pessoa, né, para completar, um companheiro, uma companheira, para completar a nossa vida. E
E muitas vezes a gente vai em busca disso com muito afã, com muita assim sede ao pote, né? Não é bem essa palavra, mas vamos por aí. Só que nem sempre nós nos preparamos para isso. Nós queremos ardentemente, mas não nos capacitamos para isso, né? Como a Meire falou, como que tem que ser feita essa capacitação? Através do nosso conhecimento, da nossa responsabilidade, da nossa disciplina. E às vezes nós queremos, como diz aqui no texto, forçar a porta do plano espiritual. Nós não queremos abrir. Nós queremos dar um chute na porta e já abrir e conquistar tudo aquilo que a gente acha que vai ser bom para a nossa vida. Só que muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque você não teve essa responsabilidade, essa disciplina, essa busca de conhecimento para abrir a porta, que nem você abre um cadeado, que você vai encontrar algo muito precioso lá dentro. Né? Que você gira, cadeado é um cofre, você gira aquele coisinho de segredo do cofre, pacientemente, você dá uma meia voltinha para cá e um pouquinho para lá, até que você consegue abrir esse cofre e você vai encontrar, assim, metaforicamente falando, esse tesouro que é Deus, né, Jesus, e os ensinamentos dele. E muitas vezes nós não somos beneficiados ainda, porque nós, como no Evangelho também fala, nós não estamos preparados para isso, não é para o nosso bem. Então, Deus não permite que aquilo que nós queremos tanto aconteça, porque não seria um bem para a gente e nem talvez a gente fizesse outras pessoas sofrerem. Então, como acontece na vida da gente, você quer o negócio, não consegue, por mais lá na frente você fala, puxa vida, graças a Deus que eu não fiz daquela forma, que não deu certo. Então, aqui Jesus também, nesse texto, ele não estava discriminando ninguém, ele não estava preferindo ninguém, nem preterindo ninguém. Ele simplesmente estava vendo que talvez aquilo que ele está proporcionando para o Simão Pedro e para os filhos do Zebedeu, né, do Zebedeu, talvez não fosse o melhor naquele momento para os outros. Todos os outros também um dia chegariam a entender o que se passava, mas aquele não era o melhor momento, né? Então, a minha reflexão em cima disso foi assim, no sentido da gente ter bom senso, né, para aceitar, não é aceitar tudo, mas ter um entendimento das coisas que acontecem. Que nem falei, você almeja muito um trabalho, só que daí você chega lá, você consegue o cargo. Chega lá, mas você não está capacitado para aquele cargo, né? Aí o que acontece? Você vai se frustrar, porque você vai ser rebaixado, provavelmente, ou demitido, e vai gerar uma frustração muito grande. No casamento, às vezes você quer uma pessoa, força a barra, a pessoa às vezes é problemática, você, mesmo assim, não, eu vou mudar ela, isso aqui, e é infeliz. Então, assim, o discernimento, como diz a oração lá da serenidade, você ter discernimento para saber o que, aceitar as coisas que são, que você pode, mudar aquelas que você não pode, e sabedoria para distinguir as boas das ruins. Então, assim, a minha visão é nesse sentido, da gente estar atento ao que realmente a gente quer e do que realmente a gente precisa,
e o que realmente a gente merece. É isso, minha reflexão de hoje. Obrigada. Eu vou nessa mesma pegada de vocês. O que me chamou a atenção nesse que Emmanuel, sabiamente, através de Chico, nossa, só traz conhecimentos para a gente. O que me trouxe, assim, olha, certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidade do além é possível, claro, mas nem todos estão preparados a um só tempo. Quer dizer, não é todo mundo que está preparado na mesma hora. Vamos supor, nós, numa escola de aprendiz, nem todos ali estão aptos a receber mensagem do além, mas todos estudam, estão desejosos, né, de entender, mas nem todos, no momento ali, não estão preparados. Pode ser que mais tarde, né, com o passar dos estudos e dos anos, ele consiga receber comunicação do além. Porque quando o Emmanuel diz assim, há um só tempo para a recepção de responsabilidade ou benefício, porque não é só a responsabilidade, você está ali recebendo intercâmbio, também é um benefício, porque quando você tem essa visão e que você recebe, não é só responsabilidade, eu também tenho benefício, porque eu fiz com que eu viesse nessa encarnação e viesse com essa mediunidade de receber, não é, benefícios, ou eu ter responsabilidade de dar essa comunicação, de ajudar, porque é mais, uma ajuda, é como ontem, a gente até estava conversando, era a Juliana, eu e o Laércio e a Regiane, e o Laércio comentou, né, que ele realmente ele não tem essa visão, essa sensibilidade, ele até falou essa palavra, sensibilidade de como você, Maria Cleide, que ele chama Maria Cleide, viu? É ele, a Regiane, é todo mundo. Como você e a Juliana, que só tinha eu e a Juliana. Nós não temos essa sensibilidade. Então, e ele falou isso mesmo, e eu nem tinha lido esse capítulo ainda de Emmanuel. Eu nem tinha lido. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande de vocês. E um compromisso de vocês estar aqui toda quinta-feira, dando essas comunicações e ajudando, porque a gente não ajuda somente aqueles que chegam através de nós, mas os que estão ali ouvindo. É uma fila, é porque quem trabalha em mediúnica, um dia, se vocês forem trabalhar, vocês vão ter a percepção que a fila é incrível, que a gente lá dentro do trabalho, a gente percebe que é uma fila enorme, mas nem todos irão chegar para que nós transmitamos o que eles querem nos dizer. Então, é isso. E aí ele vem, né, falando, não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa da competência prévia ao primeiro homem que surge, tomada de bons desejos. Porque não é só o desejo, não é só o desejo meu de querer dar comunicação, não é. É uma coisa que eu já trouxe, né? Que eu já nasci com isso, eu já trouxe desde de mocinha, eu já trouxe essa predisposição de ter comunicação com o além. E não somente dos nossos irmãos sofredores, mas das entidades que vêm ajudar também a gente. Eu não digo a vocês que é privilégio. Não é, minha gente, não é privilégio. É uma grande responsabilidade que você tem. E como a Mary foi muito feliz
né, em dizer que realmente esse texto de Emmanuel é realmente para os médios. Né? Então eu fiquei assim, aquele ditado que caiu a minha ficha muito mais hoje, que eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos, que eu tenho que seguir o fluxo do que eu vim fazer nesta vida. Eu não quero mais voltar com esse compromisso. Eu quero voltar com outros compromissos. Não pode ser até muito mais além. Né? Então, o que eu estou sentindo falta, até nós comunicamos lá, eu e a Juliana, falando com a Aécio, a Regiane, não é? Eu estou 1 ano e meio sem trabalhar na cura. Isso me traz um monte de problemas, dor de cabeça, isso e aquilo, né? Mas não vem ao caso. Então, é isso, minha gente. Então, é só um depoimento mais e dizer que vocês falaram realmente o que eu também senti, de fato, né? Que temos que estar estudando cada vez mais e preparada moralmente, tentando viver melhor para que possamos, né, dessas comunicações mais claras, mais precisas, que podemos mais ajudar. Muito obrigada. Então, nas minhas reflexões, né, segundo o tema de hoje, também permearam de certa forma, pensando, né, nós que estamos aqui, né, todos, né, não tão somente até para os médiuns, mas também, né, mas eu fico imaginando assim, quando a gente desperta, quando a gente busca realmente, não fica só nas palavras, mas que a gente busca realmente a mudança interior, que nós chamamos de reforma íntima, né? Mas em cada momento, cada um na sua religião, né? Ou não sem religião, se a pessoa de repente quer ser melhor, independente de religião, enfim, aberto para todos, né? Eu imaginei que através desse momento, quando a pessoa sente isso no coração, né? É esse momento que ela, querendo ou não, né, acreditando ou não, ela vai estar atendendo esse chamado de Jesus. E para isso, é como vocês falaram, ela tem que estar preparada, a gente tem que estar preparado. Então, assim, segundo o que eu consegui refletir, né, claro, porque Emmanuel é muito mais profundo até do que a gente pode imaginar. Cada leitura, cada vez que a gente pegar o texto, a gente vai rever tudo aquilo que a gente falou, né? Mas imagina, né? Esse texto, pelo menos, me chamou a atenção para isso. E vai muito além se a pessoa está fazendo curso de médio, se a pessoa está fazendo espiritismo, se ela está fazendo uma escola de aprendiz. O meu modo de entender é muito além, né? Não tão somente, está ali no conjunto, é isso que eu estou falando. Porque tem muitas pessoas de outras condições, né, de outras religiões, ou que talvez não tenham religião, que elas praticam caridade, ou seja, que elas estão fazendo, isso que ele fala aqui, ficha de bons trabalhos pessoais, que é o que traz o merecimento, né, como a Meire falou. Então a gente percebe que nesse preparo, nessa condição espiritual, que claro, traz a responsabilidade, né, muito grande com isso, ela precisa de uma competência. Então a gente precisa chegar num determinado ponto, né, a gente tem que desenvolver determinadas habilidades ou não, como vocês quiserem chamar, né? E nessas, a gente compreende que não adianta só ter boa intenção. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas ela não pratica. Então não adianta ela ter um conhecimento, ler todos os livros de Chico Xavier e toda a obra espírita, e todos os livros, sei lá, sobre caridade, enfim. Não adianta nada. Se ela não pratica, né? Então, é o que nosso mestre fala para a gente sempre. Né? E Emmanuel traz aqui. Então, você tenha boas intenções, tenha lá seu merecimento,
Mas da onde vai vir? Através dessas ações, né? E é interessante quando ele fala aqui da parte da harmonia, né, do nosso esforço, da afinidade, né, que a gente tem, e também desses grupos, né, de atividade espiritualizante, né? Mais propriamente dito, aí eu entendo como a EAE, como a, sei lá, qualquer escola ESD ou qualquer outra, ou mesmo em outras religiões, outros nomes que a gente nem sabe, né? Mas o interessante é que ele coloca aqui, ó, prontificar-se a servir e educar-se. Ou seja, se tem alguma coisa lá que você pode fazer para alguém, se você está ou não ligado a uma instituição religiosa, isso é o prontificar-se a servir. Você acudir alguém. E esse educar-se é o educar-se não só através da teoria, mas é o educar-se o espírito nas oportunidades que a gente tem a cada dia. Por exemplo, tem aquela vizinha que você não bate com ela de jeito nenhum. Você vai ter uma oportunidade, uma hora, de fazer as pazes com ela. Só que vai o quê? Do meu livre-arbítrio, se eu vou aceitar aquilo, se eu vou ou não querer fazer isso. Então, é uma oportunidade, eu vou deixar passar ou não. Né? Então, isso também faz parte do educar-se, trazer o dia a dia nosso, né? Colocar em prática o que a gente aprende. E a questão que está aqui, por exemplo, também, que ele fala da transfiguração de Jesus, é a transformação. É a transformação, é a compreensão do que é transformar-se, sabe? A cada dia, a cada ação, a cada oportunidade. Sabe, é uma reflexão muito pessoal, porque Emmanuel, como eu disse aqui, vejo que é algo muito profundo que ele traz para a gente. São questões e reflexões que cada um aqui vai ter e que nesse conjunto todo, eu espero que cada um leve uma coisa, né, de bom para si, de aprendizado, todos que estão nos ouvindo e a todos aqui presentes. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Bom, saindo fora da parte espiritual e partindo para nós aqui na Terra, né? No nosso dia a dia. Nem todos. Por exemplo, você não vai convidar todo mundo para vir por exemplo, você vai fazer um churrasco na sua casa, vai? Aí você vai convidar certas pessoas, né? Nem todas, né? Você vai convidar aquelas pessoas mais chegadas. Mas se você fizer um aniversário, seria diferente. Aí você não vai convidar as mesmas pessoas, porque já mudou a situação, é um aniversário. Então, por mais que você goste da pessoa, você não vai chamar, você vai chamar, por exemplo, as crianças, se for uma criança pequena, vai chamar. E nesse caso aqui, escolhidos os que estão prontos. Né? nesse caso aqui, Jesus tirou a dedo. Jesus também sabia das possibilidades de cada um. E ele escolheu aquele que estava mais perto, né? Aquele que estava mais inteirado na situação. E, com certeza, os outros ficaram enciumados, né? Mas isso aí acontece no dia a dia da gente. Por exemplo, numa reunião de fábrica, de um setor, e vai se falar algo importante, você faz parte do sistema e não é chamado. Por que às vezes acontece isso? Não porque você não tem capacidade, talvez você seja um cara meio. Então, se mete em situações não muito boas e ali não está bom para você fazer parte daquilo, até você se melhorar. Isso aí a gente sabe que acontece muito no dia a dia, em fábrica, em outros setores, né? Pessoas que acham que têm merecimento de ser. Ah, não, eu estou aqui há tantos anos, eu tenho merecimento de ser um gerente, ou ser um chefe, ou ser um supervisor. Aí o cara vai e escolhe outro. Mesmo que esse outro não tenha a mesma capacidade, talvez, mas o cara tem intuição, ele consegue o controle de pessoal, consegue manter vamos supor, a disciplina, as pessoas gostam mais dele, e assim por dentro. E o rendimento é até melhor.
Nem sempre você precisa ser o melhor para fazer certas coisas, né? E que nem a Cristina estava, a gente estava falando de disponibilidade. Você pode estar disponível, você pode ter. É bom estar disponível, ter muita vontade, mas não só isso não adianta. A pessoa tem que partir e com muita fé em tudo que vai fazer, ter forças, né? Você às vezes. Não é a fé da Laíde. Às vezes você tem aquela disponibilidade de momento. Aí, por exemplo, acontece qualquer coisa que já interfere, você já fica todo acuado. E não é assim. A gente tem que ser aqui desde o começo até o fim. Por isso que eu estou jogando para o dia a dia, que vocês todos falaram muito da parte espiritual, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. E aqui, onde que eu estava aqui embaixo, eu vi. E no mundo, aqui no último parágrafo, e no mundo toda a gente permanece disposta a crer isto ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Isso aí me lembra muito o centro espírita lá, né? Muita gente já entrou, já saiu. Eu mesmo faz um tempinho que não vou, mas eu vou voltar de novo, né? Porque eu estava muito ocupado. Mas você vê que muita gente se prontifica, entra com tudo lá, entra e tal, quer ajudar, quer fazer, quer encher marmita, quer ir na rua, daí a pouco some. Some, a pessoa desaparece. Então, é aquela disposição de momento. Isso aí não é interessante, né? A pessoa tem que ser. Às vezes não é nem bom ser assim, é ser mais avaliar a situação, ir lá, ver se gosta, se é isso mesmo. Às vezes é até melhor fazer isso aí. É por isso que às vezes não dá certo, né? As pessoas entram de cabeça, acho que vai dar tudo certo e não é aquilo. A pessoa às vezes não se encaixa ali naquele sistema, né? É isso aí, pessoal, que eu queria dizer. Me ouvindo? Vocês- Então, assim, Ela nem está ouvindo. Então, quando a gente está falando assim do Emmanuel em relação a, né, que é dentro da espiritualidade que ele está falando, eu vejo que ele sempre retoma aquela vez lá em Roma, quando Jesus aproximou dele e falou com ele a respeito de que se ele desviasse dali, era mais 1000 anos que ele teria que passar por sofrimentos, igual ele passou. Então, ele está tão assim focado em nos ajudar que ele sempre nos chama a atenção, de uma certa forma, de estar cumprindo o nosso papel dentro do ensinamento de Jesus. Aí eu tenho um texto lá tem um texto que fala assim do próprio Emmanuel, mediunidade e dever. No campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Aí ele fala assim que a gente tem se você é médium e não presta atenção e não cuida da mediunidade, não cuida do ambiente, de sua reforma íntima, da sua mudança comportamental, você pode ser um médium, mas, em compensação, o seu compromisso fica a desejar. Por exemplo, ele fala, escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiverdes atento para com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra a enredarem-te os passos no fojo de perturbações aviltantes. Um outro pensamento que ele fala, psicografarás páginas brilhantes,
nas quais a ciência e a fé estampam divinas. No entanto, se teus braços deserdam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, será para logo detido no nevoeiro da ignorância. Então, ele sempre fala aqui, quando fala servir e educar-se, nós precisamos estar educando, inclusive, essa mediunidade, até mesmo para as coisas do mundo, porque, de qualquer forma, nós somos médiuns e estamos participando, e todo mundo é médium, e estamos participando do mundo, sabendo que os espíritos também moram conosco em todos os lugares. Então, a influência é direta. Aí ele fala ainda, se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afasta dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação. Porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, do pano roto de tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio que se valem de fantasia em detrimento da luz. E é o que estamos vivendo hoje. Então, os médiuns distraídos, os médiuns que se acham que são os defensores da verdade, os médiuns que não estudam e não oram e vigiam para ver o que está falando, eles estão sendo simplesmente fantoche na mão dos trevosos e daqueles que não querem que a luz ainda domine. Então, é isso que Emmanuel fica até mesmo preocupado com o comportamento dos médiuns, principalmente os médiuns ostensivos, porque a cobrança está muito grande. Então, eu achei bem legal esse que é um livro que chama assim, ó, Religião dos Espíritos, não sei se vocês conhecem, e está exatamente falando das coisas, de cada questão do Livro dos Espíritos, ele explicando, e esse aqui ele chama de Mediunidade e Dever, que aconteceu na reunião pública de 2 de março de 1959, a questão 799 do Livro dos Espíritos. Portanto, faça o favor de ler a questão para vocês terem um trabalhinho de ler qual questão que é. Por favor. Obrigada. Vai lá, Ide. Então, está muito ruim. O que veio... Vocês já pavimentaram todo o caminho, né, dessa leitura, brilhantemente começado pela Graça, começado pela Meire, quando ela fala da mediunidade, né? E aí me veio a palavra confiança, porque por mais que cada um de nós se esforce para fazer o bem, a gente tem que aceitar aquilo que nos é colocado. Às vezes a gente fica numa ânsia de querer fazer o bem e ser exemplo e ficar o vigiar que é tão falado, né? Às vezes a gente se cobra tanto isso que a gente se perde. Eu acho que se perde até nesse momento, porque eu concordo que a gente tem que vigiar, que a gente tem que ter autoconhecimento, que a gente tem que estar sempre preparado, mas cuidado, porque isso também pode ser uma armadilha, porque essa cobrança pode virar contra a gente. Eu acho que manter a paz, o equilíbrio mental, o coração tranquilo e a confiança de que Deus irá usar você, vai colocar você
nos ambientes e com as pessoas que ele precisa. E humildemente você fazer o seu melhor sem tantas exigências, sabe? Eu acho que isso favorece muito, né? Favorece muito o seu intercâmbio, não só com os espíritos que estão à nossa volta, mas o intercâmbio mesmo com aquilo que Deus nos prepara. E antes de gente fazer esse estudo, eu estava conversando com a minha irmã e a gente falou exatamente o que foi colocado aqui, sabe? Eu e ela somos muito parecidos nessa questão de querer fazer, estar sempre fazendo, estar sempre atuando, tal, mas a gente tem que tomar cuidado, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece do que a gente é feito, mas Ele também nos proporciona situações que nós precisamos nos recolher muitas vezes. Muitas vezes não é o fazer, muitas vezes é ficar quieto, esperar, confiar de que tudo que acontece à nossa volta tem um propósito e também é um ensinamento para nós mesmos, sabe? Nem sempre a gente tem que fazer o que a gente acha que é certo. Às vezes a gente precisa não fazer e esperar que Deus nos envie. Porque, que nem eu estava tentando explicar, a gente quer tanto fazer, está sempre atuante, transformando, criando e tal, mas aí você fala assim, puxa, mas nada acontece, nada acontece, nada acontece. Eu falo assim, olha, não é que nada acontece, já está acontecendo o nada. Se o nada está acontecendo, é porque não é para é para fazer nada. É para esperar, é para confiar. Existe um momento certo para tudo. E quando e aqui na palavra, né, alguns discípulos só que foram excluídos para fazer aquela transcendência. Mas por que será que eles foram escolhidos? Será que é um privilégio, como a Cleide falou? Nem sempre. A energia é tão grande que nos coloca à prova que para aqueles que são ambiciosos em querer ajudar, não sabe o que é estar na carne de alguém ajudando. Muitas vezes estar atuando, estar ajudando, pode ser um grande sofrimento, um grande desafio, sabe? Saber gerenciar as energias, saber interpretar as energias, exige muito, exige um esforço muito grande. Então, era basicamente isso que eu queria colocar em tudo que vocês falaram. E esse nem todos não pode gerar a expectativa, por que eu não fui? Não, todos nós somos escolhidos, todos nós somos usados de uma certa forma, sabe? A gente precisa entender o que o propósito divino nos quer naquele momento. Eu acho que saber dançar com Deus, eu gosto muito dessa expressão. O momento de recolher, o momento de avançar, o momento de interpretar. Às vezes, o que você acha ruim, o que está te faltando, é exatamente o que você precisa. É faltar, é não ter. Para você refletir o que Deus está querendo de você realmente. Porque Ele sempre, sempre vai querer o melhor para nós. Sempre a gente vai estar caminhando no sentido da evolução. Eu acredito nisso. Mesmo quando você acha que está esquecido, mesmo quando você acha que não está fazendo nada. Eu acho que no mundo além do que a gente percebe, existe um grande trabalho de amor para conosco. A gente só precisa interpretar. Então, as palavras que me veio aqui para falar para vocês foram essas, ok? Gratidão. Obrigado, Alaide, obrigado por todos vocês pelas colocações nesse estudo de hoje tão rico. Eu só queria acrescentar um pontinho, porque vocês falaram tão bem, que eu pensei também no seguinte: por que Jesus não convidou os outros discípulos, né?
será que eles estavam preparados para aquele momento? Né? Então, é algo que que me veio à mente aqui, se eles realmente estariam preparados, porque às vezes a verdade choca quando a pessoa não está preparada para receber uma determinada informação. Então, imagine como que foi, né, aquele contato naquele momento. Pode ser que ele estava, como ele sempre agiu por amor, ele estava protegendo até os demais discípulos para que eles tivessem realmente o momento de ter esse contato quando eles estivessem mais preparados, né? Ou talvez depois de tudo que aconteceu na sequência da existência deles naquele momento, ou até naquela existência, né? Ou até em alguma outra encarnação futura. Agora, acho que os demais pontos vocês cobriram todos. Eu queria só fazer uma outra colocação que me foi questionado no estudo de quarta-feira, por uma pessoa que falou: olha, eu não concordo com tal posicionamento de uma determinada pessoa que falou no estudo algo. Eu não me sinto à vontade de falar nada contra, mesmo que eu não concorde também, né? Porque eu acho que cada um tem o seu momento, o seu tempo, e enxerga a vida, aquilo que ele lê naquele determinado estudo é aquilo que ele tem para oferecer. Então, é o melhor que ele tem naquele momento. Pode ser o mais correto, pode ser o menos correto, mas é o que ele entende naquele momento. Eu também me incluo nessa, né? A gente não sabe de tudo. Muitos têm muito mais experiência de vida do que outros têm muito mais. São encarnações, espíritos mais velhos, espíritos mais novos. Às vezes são espíritos novos que aproveitaram demais a oportunidade, então sabem muito, têm muita curiosidade, perguntam muito, então aprendem, deslancham de uma vez. Então, eu prefiro deixar sempre livre, porque esse filtro de saber julgar aquilo que foi falado, se você concorda ou não, cabe a cada um. Cabe a cada um. Ver se aquilo realmente é relevante, se vale a pena ser introduzido naquilo que a gente acredita, né? Ser acrescentado na nossa base de conhecimento, ou simplesmente a gente deve ignorar, né? Respeitando o tempo de cada um, sempre. Mesmo porque às vezes o que a gente ignora hoje pode ser que esteja correto e a gente vai vir a saber no futuro, né? Quando a gente tiver mais bagagem. Alguém gostaria de fazer algum comentário para a gente poder encerrar o estudo de hoje? Não? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento hoje? Eu vou colocar aqui a imagem, aí fique à vontade quem quiser fazer a prece. Muito obrigado. Vamos agradecendo por ter participado desse encontro tão rico. Às vezes até, como disse o Zé, com divergências de opiniões, mas sempre respeitando o nosso companheiro. Agradecemos a toda a espiritualidade que se fez presente aqui, que ela continue nos auxiliando durante o decorrer da semana, para que principalmente, além de entendermos, coloquemos em prática tudo que aqui foi aprendido. Obrigado, nosso Mestre Jesus. Obrigado a todos vocês, nossos companheiros. E obrigado, Deus, que nos oportunizou com esse estudo maravilhoso. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus.
Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Ele ouve o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra o meu coração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho e a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Bom, do livro Lições para o Alto Amor. Subamos o monte. Vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus 500 homens. Entendi muito isso aqui, mas... Não, Mateus 5, capítulo 5, versículo 1. É que eu estou sem óculos.
Quantas são as ocasiões das experiências diárias nas quais você deveria imitar o gesto do mestre? Você deseja ser ouvido e alcançar elevados objetivos junto aos que te cercam? Burilhe a postura íntima, para que permaneça acima das cogitações comuns da multidão, envolta em mazelas enraizadas nos campos da mente. O azorrague da precipitação, o açoite do verbo leviano, a lâmina do pessimismo, a artilharia do desânimo e a lança da intransigência são armas destruidoras das melhores cifras que você poderia angariar junto aos círculos de atuação pessoal. Em razão de destacar o mal, permanecendo no nível da maioria. Estar no monte é ter a visão ampliada para a vida, enaltecer a participação divina em tudo, glorificar os fatos, em tudo a lição. Quem está no monte enxerga melhor e pode ajuizar com mais precisão sobre a amplitude das necessidades imperiosas que surgem como apelos mudos na coletividade, sendo facilmente captados pela via sagrada da intuição, em nome do amor e da cooperação. Final.